Olá, bom dia, boa tarde para todos vocês do o YouTuber, os, os meus YouTuber, eu também sou YouTuber, então no meu perfil do Whats eu coloquei lá luto, realmente. É, a gente fala das nossas vitórias, nossas lutas, a nossa as nossas mensagens, as nossas refeições, tudo a gente coloca aqui, aqui por escrito, né? O que acontece conosco, né? Então, eu não poderia deixar de falar para vocês também que eu estou em luto por quê? Porque eu perdi um tio hoje. E esse tio, ele não é nada mais, nada menos de que ele para mim e minhas irmãs, ele foi um pai. Ele viveu aqui na Terra e ele ficou doente e veio a falecer essa madrugada de... Hoje é sexta-feira, né? Que dia é hoje? Hoje é dia 12, né? Então eu vim falar para vocês que esse meu tio faleceu. Esses dias eu chorei muito porque não é errado chorar, que quando aconteceu com os amigos de Jesus, o próprio Jesus chorou, né? Ele chorou quando o amigo dele, Lázaro, morreu. O próprio Jesus chorou. E ele também, quando ele era um menino, o pai adotivo dele, que foi José, ele perdeu o pai dele antes de Maria na morte. E provavelmente Jesus também sofreu. Mas não vamos ficar pesarosos, a gente guarda um luto por respeito. Por quê? Porque nós temos a esperança da ressurreição, né? Da ressurreição. Jesus, nós morremos por quê? Porque nós herdamos o pecado de Adão e Eva. Então, a gente é igual uma forma, a gente veio, nossos primeiros pais foram Adão e Eva. E nós venhamos dessa forma. Mas Jesus, ele já pagou nosso resgate. E em Romanos também fala que o salário pago pelo pecado é a morte, né? O meu tio, ele não está sentindo nada. E eu vim aqui para dar uma satisfação para vocês e dizer também o que acontece com as pessoas na morte, né? O livro de Salmos 146, 4 diz: sai-lhe o espírito, ele volta ao solo. Nesse mesmo dia, os seus pensamentos se acabam. O que é o espírito? O espírito que aqui está falando é a nossa força de vida que nos motivam a andar, a caminhar, a falar. Então aqui está falando que volta ao solo. Quem que volta ao solo? O nosso corpo sem vida. E nesses dias os pensamentos das pessoas se acabam. Por quê? Porque está ali no solo e nós somos igual os animais, né? Vai se decompor. Mas, e nós também sabemos que os vivos sabem que vão morrer, né? Mas os mortos não sabem de absolutamente nada. Eles não têm... tudo que a sua mão achar para fazer, você faz com toda a força. Coma, ame com a pessoa que você viva, né? E com toda a sua força, pois não há conhecimento, nem sabedoria, nem na sepultura o lugar para onde vais. Você vai achar esse texto no livro de Eclesiastes 9, 5 e 10. Vai falar sobre que nós vivos, nós sabemos que nós iremos morrer, mas os mortos, eles não estão sabendo nada. O meu tio faleceu, mas ele não sabe de nada, ele não está sofrendo. Ele estava sofrendo em vida quando ele estava doente, né? Então, tudo que a tua mão achar para fazer em vida,
que é uma dádiva divina, você faça com toda a força, né? Porque na sepultura, o lugar para onde você vai, não há conhecimento e não há sabedoria. Entenderam? E Jesus acrescentou. Esses dias, eu tenho chorado bastante, eu não vou negar para vocês, mas eu pedi para Deus, o Criador, para me consolar. Eu pus meu joelho no chão e pedi o Espírito Santo dele, a força dele, que é o Espírito Santo dele, para ele dar paz para o meu coração. E esses dias eu chorei porque Jesus acrescentou, quando ele vivia na terra, o próprio Jesus, ele tinha um amigo que chamava Lázaro. E Lázaro, ele falou, nosso amigo adormeceu. A morte é como dormir profundamente. Aí ele disse, eu vou para lá para acordá-lo. Jesus, no entanto, havia falado da morte dele, né? Mas ele imaginava que estava falando de um sono natural. Os discípulos achavam isso. Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu. Naturalmente, ele morreu. Mas que ele quis dizer aqui, em João 11, capítulo 11, versículo 11 ao 13. Então, a morte é como um sono. A pessoa que morreu, ele não está sentindo absolutamente nada. Mas Jesus, quando esteve na terra, Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Mandou os discípulos tirar a pedra, né? Maria e Marta chegou chorando e falou para Jesus assim, Jesus, se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus falou, eu vou lá para despertar do sono. Como que Jesus vai despertar do sono, né? Jesus já nos resgatou, ele morreu por nós, né? Então, que esperança que há para os mortos? O livro de João 5, 28 e 29, depois vocês vão ver essa... Eu podia fazer uma live, mas eu não tenho tantos inscritos assim, né? Para passar lá fazer essa live, né? O livro de João 5, 28 e 29 fala que diz assim, ó, não fiquem admirados com isso, porque vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a sua voz e sairão. João 5, 28 e o 29. Então, não é para nós admirarmos, porque vem a hora. Depois, se vocês puderem, vocês podem dar uma lida no capítulo, no verso 27, que todos que estão lá no túmulo memorial, que o próprio Criador deu ordem para Jesus, ele deu ordem ao Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus, né? Então, que ele vai chamar todos que estão nos túmulos para fora, todos que morreram. Não vai ser bom a gente receber, igual eu perdi meu pai faz 5 para 6 anos, né? Na morte, eu vou receber meu pai, o meu marido morreu de acidente, vai trazer ele de volta. Eu perdi mais pessoas da família, que eu não vou falar, que é uma pessoa que mexe com o meu emocional. Filho é um pedaço de sua vida. E agora aconteceu isso com meu tio. Eu estou conformada porque eu tenho esperança em Deus que haverá tanto uma ressurreição, tanto de justo como de injusto. Está no livro de Atos 24, 15. O próprio Jesus disse, haverá uma ressurreição tanto de justo como de injustos. Depois, se vocês quiserem me acompanhar, vocês na casa de vocês, verem na Bíblia de vocês, no livro de Atos 24, 15, repetindo, viu? E quando Jesus chamar, o livro de Apocalipse ou Revelação na sua Bíblia, 20, 12 e o 13 diz que o apóstolo João, o último apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, ele viu os mortos,
os grandes e os pequenos, em pé diante do trono. Ele viu numa visão, no passado, o nosso antepassado, e rolos foi aberto, novas leis. Mais outro rolo aberto, e o rolo da vida. Então, quer dizer, aqui está dizendo que vai ter vida. E foi aberto e o rolo da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas escritas nesses rolos, né? Segundo as suas ações. Então as pessoas que falam o mar entregou os mortos nele, e a morte e a sepultura entregou os mortos nela. E esses foram julgados individualmente segundo as suas ações. Então, não vai, é uma esperança maravilhosa que Deus vai nos dar, que logo em breve, tudo que está acontecendo, pandemias, fome no mundo inteiro, profecias que nosso próprio Jesus disse que ia acontecer. E a morte também, a última inimiga. Marta falou, eu sei, Senhor, que meu irmão vai se levantar. E eu sei que os nossos entes também vai se levantar. Embora doa a gente ficar ausente por um tempo, mas nós temos que ter esperança. Esperança em Deus, que vai haver uma ressurreição global. Depois de todas essas profecias se cumprirem na terra. Deus, a única coisa que ele não pode fazer é mentir. Nosso Criador, ele não pode mentir. Vai haver, sim, com certeza, igual está no meu perfil, uma ressurreição global. Todos aqueles que morreram, porque o salário em Romanos fala, 5,12, que o salário pago pelo pecado é a morte. Mas o dom dado por Deus é a vida eterna. Então, aguardemos a ressurreição. Embora soframos, porque Deus não fez nós para morrermos. Deus fez nós com aquele desejo de viver. Mesmo aquelas pessoas que morreram velhinhas, a gente não quer que vá embora. Por que a gente não quer que vá embora? Porque Deus pôs em nosso coração o desejo de viver para sempre, aqui na terra. E se vocês quiserem entrar depois aí no meu YouTube e perguntar os textos, eu tenho prazer em enviar texto para vocês. Eu agradeço a atenção de vocês, embora estou triste, ao mesmo tempo eu tenho esperança, eu tenho fé, eu tenho convicção que tudo que está escrito na palavra de Deus vai cumprir em breve. Conforme eu coloquei um vídeo no meu perfil que fala, quando nós oramos assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. O nome de quem? Do Pai de Jesus. Venha teu reino. Nós falamos, venha teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. No céu, a vontade de nosso Deus está sendo feita. Lá não tem morte, lá não tem pandemia, lá não tem fome, lá não tem doença, lá não tem dor. Não é mesmo? Então, que aguardemos com esperança, uma esperança verdadeira. Tito 1:2, a base de uma esperança de vida eterna, ao Deus que prometeu a nossos antepassados que haverá tanto uma ressurreição, tanto de justos como de injustos. E ele prometeu a toda a humanidade. Ok, minhas amigas, meus amigos que me acompanham no YouTube. Tenham uma ótima tarde e que Deus vos abençoe.
e que Deus me console e console os meus e a todos que também que perderam pessoas queridas, que tem essa esperança. Tenha certeza que Deus vai nos devolver nossos entes, viu? Tenha essa esperança. Dói? Doer? Dói. Porque a gente não quer que parte, não é mesmo? Mas aguardemos com fé. Aguardemos com fé. Tchau.